E muitas vezes, quando algo nos aperta ou nos oprime, nós buscamos ajuda no vizinho, nós buscamos ajuda no Facebook, no WhatsApp, mas nós esquecemos de buscar ajuda lá do alto. E Jesus, ele vai nos ensinar muitas vezes na Bíblia que toda ajuda que ele buscava era do céu, era do Pai. Então a Bíblia fala que as pessoas ali na multidão não viam mais Jesus e ficavam o procurando. E começavam a procurar Jesus. E a Bíblia fala que depois ele volta. E as pessoas ficam felizes de novo. Ali chegou Jesus novamente. E aí ele vai dizer assim, ó: é necessário agora que eu saia pelo mundo espalhando as boas novas. Tanto vocês como há outras pessoas que eu preciso visitar, que eu preciso conhecer, que eu preciso também fazer milagre. E a Bíblia fala que ele sai agora na direção de Tiberíades, na direção de Genezaré, lá do lago da Galileia. E a Bíblia fala que ele vai para aquele lado daquele lago, e ali as pessoas também começam a comprimir Jesus. A multidão, ele está pregando ali para uma multidão. Onde Jesus vai, há sempre uma grande multidão. E preste atenção, e eu já falei sobre isso aqui, eu já preguei sobre isso aqui. A multidão que acompanhava Jesus, uns acompanhavam Jesus porque estavam com fome e porque sabia que ele ia alimentar. Outros acompanhavam Jesus porque precisavam de milagre. Outros precisavam de cura. Outros que acompanhavam Jesus eram apenas para especular a vida de Jesus, porque Jesus também era perseguido. Preste atenção, Jesus também era perseguido. Então havia muitas pessoas que estavam ali, direcionadas pelos chefes das sinagogas, para especular realmente aquilo que Jesus fazia, para que houvesse ali uma trama, uma armadilha, que você vai ver no final das narrativas do Evangelho, onde houve uma trama e uma armadilha. Tanto que foi assim que Jesus foi pego. Preste atenção. E a Bíblia vai dizer que quando tem essa multidão ali comprimindo Jesus, Jesus ele avista 2 barcos. E esses barcos eram de pescadores que haviam pescado a noite inteira, que estavam ali pela manhã agora, lavando suas redes, porque não tinham pescado. Preste atenção. Eles pescaram uma noite inteira, e pela manhã eles não tinham nada, estavam lavando a rede ali. Sabe o que eles... Porque assim, a pesca naquele tempo não era somente para uma diversão, um hobby. Para quem pescava naquela época, era para sustento da sua própria família, era um trabalho mesmo. Eles pescavam porque eles precisavam trazer suprimento para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. E preste atenção, e a Bíblia vai dizer que eles pescaram a noite inteira. Eles fizeram a noite inteira tudo o que eles sabiam para trazer provisão, mas eles não trouxeram um peixe. Eles estavam agora ali na beira do lago, lavando suas redes. E ali eu vejo um cansaço, ali eu vejo um desânimo. Mas ali a Bíblia fala que Jesus, observando isso, pergunta ali para Pedro, Pedro, você não quer me emprestar o seu barco agora para mim ali, me afastar um pouco da multidão, para que assim eu possa não ser comprimido e agora trazer a palavra do meu Pai para eles? E Pedro fala: entra, Jesus, no meu barco. Preste atenção. Jesus, ele chega num lugar onde pessoas estão cansadas. E eu vejo isso aqui nessa manhã. Sabe, eu vejo pessoas que chegaram aqui cansadas, sabe? Fadigada já, só dizendo assim, sabe, Jesus, eu não aguento mais, Jesus, eu não suporto mais, sabe? Talvez você já tenha tentado de tudo. Eu vi o irmão Roberto falar que tomou remédio, tomou passe, foi para Allan Kardec, foi para o Espiritismo, foi para isso, foi para aquilo e nada deu jeito. E é para essas pessoas que Jesus chega, sabe? Jesus nunca vai chegar na tua vida quando ainda dá para você fazer algo. Jesus vai chegar na tua vida quando não tem mais jeito, quando não tem mais saída. E é para essas pessoas que Jesus chega até o dia de hoje. Chega para aquelas pessoas que estão cansadas, que estão oprimidos, que não aguentam mais, que não suportam mais. E é para você que eu estou falando nessa manhã, sabe? E Jesus observando isso, e Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe como que você chega essa manhã. Ele sabe como está o seu coração.
Ele sabe como está a sua casa, Ele sabe como está o seu casamento, Ele sabe como está no seu trabalho, Ele sabe como está nas suas finanças, sabe? E esse é Jesus. Jesus só vai chegar na tua vida quando você não tiver mais nada para oferecer para Ele. Fala assim: Jesus, eu não tenho mais nada, eu estou cansado. Jesus, eu não tenho mais nada. Eu prego isso constantemente aqui. Jesus ainda é tudo para quem não tem. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está chegando nessa manhã para quem está cansado. Sabe, se você chegou aqui cansado, Jesus é assim que Ele vai chegar na tua vida. Quando você estiver cansado. Jesus só chegou na minha vida, Rafael, quando eu estava cansado. Quando eu já tinha perdido o meu pai, que era o meu melhor amigo. Quando eu já tinha perdido um casamento de 12 anos. Quando eu já tinha perdido todos os meus bens materiais. E eu me encontrava na beira do lago, lavando as minhas redes. E eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais nada para fazer, nada. As minhas mãos, a minha capacidade intelectual, a minha inteligência, a minha sabedoria humana, não tinha mais nada para fazer. Eu só apenas estava ali cansado. Não aguentava mais. E aí Jesus se apresentou na minha vida. Para tirar o fardo que eu não posso carregar. Para tirar o peso que eu não posso suportar. E se você chegou aqui nessa manhã exatamente assim, sem poder mais aguentar, sem poder mais carregar, é para você que Jesus está aqui nessa manhã. Para falar assim: eu estou junto de você. Estou do seu lado. Sabe, quando Ele fala: vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jugo era um anel que colocava 2 bois iguais para carregar um fardo de uma carga pesada, porque um boi só não carregaria. Então colocaria-se o jugo. Então quando Ele está falando assim: meu jugo, meu fardo, Ele está falando assim: ó, esse jugo que você está carregando, esse peso que você não consegue mais carregar nessa manhã, eu vou estar agora do seu lado, carregando junto contigo aquilo que você sozinho não pode. É para você que Jesus está chegando nessa manhã. É para você que não tem mais nada. Foi assim para mim que Ele se apresentou. Porque ainda quando você tem alguma coisa, quando eu tinha alguma coisa ainda para fazer, quando eu tinha algum recurso ainda para fazer, eu nunca ia querer a ajuda de Jesus, porque eu ia falar: ainda tem uma possibilidade, ainda tem um jeito. Porque eu fiz de tudo para não conhecer Jesus. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu falava: Jesus não, eu vou tentar ainda, porque eu ainda tenho mais uma bala na agulha. Então Jesus não chega para quem tem bala na agulha. Jesus chega para quem não tem mais munição nenhuma. E foi assim na minha vida. Porque hoje você me vê aqui bonitinho de gravata, com a minha família, com meu filho aqui dançando. E a minha vida nem sempre foi assim. A minha vida nem sempre foi assim. Foram 23 anos sofrendo. Sabe, porque talvez você está sentado aí olhando para mim: o pastor está bem, o pastor... Mas ninguém sabe o contexto, nós estamos falando de um contexto. Ninguém sabe o contexto da história. E quando eu não queria mais saber de Jesus, foi aí que Ele chegou na minha vida. Eu não tinha mais nada e eu já tinha tentado tudo. Mas eu nunca tinha tentado Jesus na minha vida. E aí Ele chegou na minha vida. Ele chegou para carregar aquilo que eu não aguentava mais carregar. Ele chegou para curar aquilo que nenhum homem conseguiu curar, que era a minha dependência química. E Ele não chegou para me libertar, assim como o Renato falou. Ele chegou para me curar. Porque Ele tinha uma obra na minha vida, Ele tinha um projeto na minha vida. Então quando Ele agora está ali, e Ele chama Pedro, fala: Pedro, posso entrar no seu barco agora, Pedro? E ele vai, ele prega ali para aquela multidão. E ele está ali no barco, ele sabe de todas as coisas, mas presta atenção. Ele pergunta para Pedro assim: Pedro, cadê os peixes? Ele já sabe que Pedro não pescou nada, que ele ficou a noite inteira pescando. Mas ele pergunta. Ele fala: Pedro, cadê o peixe, Pedro?
sabe? Jesus, Ele sabe como que você está, como está a sua situação. Jesus sabe como está a tua história, como está teu casamento, como está as tuas finanças. Mas Ele quer ouvir de você aquilo que você precisa. Ele quer ouvir da sua boca. Jeremias 33, versículo 3, ele vai dizer assim: clame a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Jesus quer ouvir da tua boca aquilo que você precisa. Quem clama tem resposta. Quem pedir e acharei. Buscar e quem bate na porta, a porta se eis que tua porta e bato, ó. Se ouvir o som da minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, seremos um só. Jesus está batendo na porta, na tua porta hoje, na porta do teu coração, falando: deixa eu entrar, sabe? Jesus, ele é um gentleman, ele é um classudo. Jesus, ele nunca vai arrombar a porta. Quem arromba a porta da nossa casa e faz uma bagunça é o diabo, é o inimigo das nossas almas. Jesus, ele está assim, ó. Abre a porta, eu vou limpar, vou organizar, vou fazer uma faxina. E aí ele limpa tudo, organiza tudo. Foi assim na minha vida. Ele mudou todas as coisas, todas as histórias. A vida que eu vivo hoje, eu nunca, há tempos outrora, pensei em viver. Eu não sabia o que era ter uma vida digna. Eu não sabia o que era pagar uma conta em dia, Rafa. Coisas simples de um ser humano comum. Eu não sabia o que é chegar num restaurante, falar assim para minha esposa, para o meu filho: vamos comer ali num restaurante, e poder pagar com o meu próprio suor, com o meu próprio dinheiro. Eu não sabia coisas simples da vida. Eu nunca tinha curtido isso, porque o inimigo me cegou durante 23 anos. E eu não sabia o valor das coisas, sabe? Eu não sabia o que era bom da vida. Eu não sabia o que era o amor, porque ninguém pode dar amor para ninguém se não tiver amor próprio. Então eu não sabia o que era isso. Eu não sabia que era dormir acordado do lado do meu filho todos os dias, poder cuidar dele. Eu não sabia coisas simples que a vida me proporcionava, sabe? Eu não sabia que é legal, poxa, sentar num restaurante e comer. Eu não sabia isso, sabe? Eu era cego, eu não enxergava. E aí Jesus se apresenta para mim e eu não merecia. Assim como talvez você está sentado nessa cadeira hoje e você fala: Senhor, eu sou indigno da tua presença. Eu não sou digno de estar na tua casa. Eu não sou digno de estar aqui sentado nessa igreja escutando essa palavra. Eu não sou digno, Senhor, se afasta de mim. E era assim que eu pensava, sabe? Eu via as pessoas curtindo, eu via meu irmão, minha família curtindo, eu via as pessoas levando uma vida normal. E quantas vezes acordando virado à noite, de madrugada, saindo de manhã aqui, 6, 7 horas da manhã, com o rosto sujo, com o pé sujo, e olhando as pessoas indo trabalhar cheirosinho, eu falava: como eu gostaria de ser assim, sabe? As pessoas olhando para mim, falando, sabe, com preconceito. Sabe quantas vezes eu fui julgado, apontado e criticado? E é isso, Jesus quer vir para você. É exatamente assim. Jesus não se importa a tua situação no dia de hoje, como você está, como está teu casamento, como está tua família, como está teu trabalho. Ele não se importa com isso, porque a Bíblia vai falar que as coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer. Jesus é a novidade de vida para quem perdeu tudo, querido. E é para você que Jesus existe até o dia de hoje. É para você que Jesus morreu na cruz, sabe? A Bíblia vai falar, todos os profetas maiores e os profetas menores no Velho Testamento vai apontar que para Deus Jesus é o centro do Evangelho. Mas se você ler o Novo Testamento, você vai entender que para Jesus você é o centro do Evangelho. Você é importante. Foi para você o sacrifício de cruz, castigo que nos trouxe a paz. E por causa de todas as suas machucaduras, por causa de nós somos sarados no dia de hoje. Você é importante. Fala para o seu irmão do lado, aponta para ele o dedinho de crente e fala assim: você é importante.